Graça e paz, amados irmãos. Glória a Deus por estarmos juntos aqui. Eu convido a todos vocês nesse momento para que você possa fechar seus olhos. Antes de começar a ministração da palavra de Deus, vamos orar e pedir ao Senhor todo o direcionamento. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, juntos, buscando o entendimento da tua palavra. Obrigado, Deus, pela revelação da tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pela presença do teu Espírito. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. E isso gera em nós esperança, força, alegria e ânimo. Deus, nesse momento, Senhor Deus, que vamos ministrar a tua palavra, que o Senhor nos dê o discernimento e a tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus, e todos dizem amém, queridos. Amém, glória a Deus. Que coisa boa estar com vocês. Nesse momento a gente não está podendo estar ainda junto, né? Mas espiritualmente estamos juntos. É um momento muito especial. É como se você estivesse agora sentado lá na igreja, né? Em reverência ao Senhor. Eu peço que você esteja na sua casa agora, por favor. Que você assim, se acalme no seu lugar, né? Chame todos os seus familiares, amigos, vizinhos a sentar e a escutar o que a palavra de Deus tem para você, tá bom? Eu peço isso em reverência ao nosso Deus, amém, queridos? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor na carta aos Romanos, lá no Novo Testamento, Romanos, e a gente vai meditar hoje no capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Amém, irmãos? Mas antes de entrar na leitura do texto, eu queria dar alguma introdução sobre esta carta. A importância dessa carta, né? Para todos nós cristãos. Quem foi que escreveu esta carta? Qual a data, provavelmente, né? Qual é o tema central desta carta? O contexto histórico. Porque tudo isso é muito importante para a gente ter o conhecimento da palavra e aplicar a palavra. Amém, queridos? Então eu escrevi algumas coisas aqui e eu queria compartilhar com você nesse momento. Tá bom? Então a autoria da carta, né? A carta, todos nós sabemos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas tem um fato interessante. E eu convido você agora a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 16, versículo 22. Olha só que coisa interessante, né? E quando a gente lê, a gente fica assim surpreendido. Diz, rapaz, será que foi Paulo mesmo que escreveu? Ou foi Técio que escreveu? Olha só o que é que diz lá em Romanos 16, 22. Acompanhe comigo. E você também pode abrir aí na sua casa. Diz assim, ó. Eu, Técio, que redigi esta carta, vos cumprimento no Senhor. Irmãos, eu assisti uma aula. Eu acho que foi introdução aos evangelhos, no Instituto Kuyper, aqui na igreja presbiteriana. Interessante que hoje mesmo eu estava querendo me lembrar do nome que é dado a essas pessoas. Preste bem atenção, o que aconteceu aqui na escrita da carta aos Romanos. Esse Técio, ele de fato, né, ele diz aqui, eu Técio que redigi esta carta. Realmente ele redigiu, pode ter redigido alguma parte, não toda, ou então toda. Mas quem ditou para ele foi o apóstolo Paulo. Inspirado por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Para a gente não misturar as coisas. O Técio aqui é chamado de amanuense. É um nome meio estranho, meio esquisito, mas é esse nome que é dado às pessoas que ajudaram alguns apóstolos, alguns outros irmãos que escreveram a palavra de Deus e em um certo momento precisou de uma ajuda para aquela pessoa redigir a carta. Mas ela foi ditada pelo apóstolo Paulo. Amém, queridos? Então a carta, o autor de Romanos é o apóstolo Paulo. Apesar de ter nesse versículo Romanos 16, 22, dizendo que Técio redigiu a carta. Mas para o seu conhecimento, Técio é chamado de amanuense. Amanuense é dado o nome a essa pessoa, aquelas pessoas que redigem as cartas, mas não é ela mesma que tem a ideia de redigir. Ela está escutando alguém falando e ela escrevendo. Amém?
Provavelmente Paulo poderia estar cansado, Paulo poderia estar doente em prisões, né? Apesar de que Romanos ele não estava preso, né? Romanos ele estava, eu acho que na terceira visita missionária dele, na viagem missionária, em constituição de igrejas, né? Em evangelismo. Mas poderia ser que no momento ele estava sentindo alguma dor, alguma situação que não pudesse no momento escrever a carta. Mas Paulo ditou a carta para que Técio pudesse escrever. Interessante isso, né? Se chama amanuense. Amém? Anote aí, tá bom? A igreja de Roma. Ele escreveu essa carta para quem? Ele escreveu para os cristãos que estavam em Roma. A igreja de Roma, irmãos, não foi fundada pelo apóstolo Paulo. E também não foi por Pedro. Os estudiosos dizem que a igreja de Roma foi fundada pelos judeus que estavam lá no dia de Pentecostes e foram convertidos, né? Através daquela ação do Espírito Santo de Deus, foram regenerados, nasceram de novo e foram convertidos ao cristianismo. Esses judeus, que agora que eram cristãos já, retornaram a Roma e constituíram, fundaram a igreja de Roma. Essa é uma ideia principal dos grandes teólogos e estudiosos, amém? Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, tá bom? A data provável que foi escrita essa carta. Essa carta, provavelmente, ela foi escrita entre 57 a 59 anos depois de Cristo. Era muito recente, né, irmãos? 57 anos depois da ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. A igreja primitiva naquele momento ali, né? Existiam muitas perseguições, né? Mas era uma igreja apostólica, né? Então Paulo, ele também aqui na carta aos Romanos, como é que diz, ele defende muito o seu apostolado, que também existia muitos boatos que Paulo não era apóstolo, isso eu vou explicar mais lá na frente, mas defende também muito o evangelho. O evangelho não veio de homens, o evangelho veio de Deus, né? Foi prometido por Deus lá nas Escrituras, no Antigo Testamento, né? E veio se cumprir no Novo Testamento, né? Com a vinda de Cristo. O evangelho, irmãos, fala de uma pessoa. Eu vou falar isso também mais na frente. Depois eu vou dizer a vocês. E qual é o tema principal da carta aos Romanos, irmãos? É a justificação divina através da fé em Cristo. O meu justo viverá pela fé. Inclusive foi esse texto que tocou, que regenerou Martinho Lutero, né? E ele inicia o processo de toda a reforma protestante. Não é isso, irmãos? Esse texto aqui foi que chamou Lutero para Cristo e mostrou a ele que não dependia das obras, dependia apenas da fé em Cristo. Cristo já tinha feito tudo na cruz do Calvário. Já tinha pago os nossos pecados, né? Já tinha regenerado a nós. Então não dependia das nossas obras. Dependia de a gente crer e aceitar Ele como nosso Senhor e suficiente Salvador. Então o tema central da carta aos Romanos é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Amém, queridos? Mais alguns pontos antes de começar a leitura. O contexto histórico é importante demais, irmãos, a gente entender o contexto histórico de um livro ou de uma carta. Então, Paulo escreveu esta carta com o propósito de se apresentar à igreja de Roma. Na sua viagem para a Espanha, pretendia visitar Roma. Ele ansiava dizer aos cristãos romanos que, apesar dos rumores que haviam ouvido, sua mensagem transmitida, o verdadeiro evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E que seu apostolado foi dado por Deus. Foi Deus que o chamou para ser apóstolo. Então, Paulo, inicialmente, quando ele começar a carta, a gente vai notar isso, certo? No versículo 1 ao 7, que a gente vai ler e vai expor, a gente vai notar que Paulo também defende o seu apostolado. Porque existia naquela época, irmãos, muitos boatos de que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Também isso acontece lá na carta aos Gálatas. E nos Gálatas é mais forte lá, né? Paulo chega mais junto aos Gálatas. Ó, Gálatas insensatos, né? Porque saíste da graça, caíste da graça, não é? Então Paulo vai defender também muito aqui, a carta aos Romanos, o verdadeiro evangelho que vem de Deus e o seu apostolado. Não foi Paulo que escolheu ser apóstolo, foi Deus que o chamou.
Se a gente vai lá em Atos e vê o texto no caminho de Damasco, quando Jesus ressurreto aparece a Paulo, é o chamado totalmente de Deus para aquele homem que antes perseguia os cristãos. Prendiam, matavam os cristãos, mas Cristo, ele chamou Paulo para servir. Chamou Paulo e constituiu Paulo como um apóstolo, irmãos. A palavra apóstolo, irmãos, significa representar alguém. Então Cristo chamou Paulo para representar ele, para pregar o evangelho dele, e em especial aos gentios. Amém, queridos? É importante isso, né? O contexto histórico para a gente entender. Mas vamos lá. Qual o propósito da carta aos Romanos? É interessante isso também. A carta trata de temas gerais do evangelho e aparentemente pouco aborda assuntos locais referentes à situação dos crentes em Roma. Irmãos, definitivamente essa carta não é uma carta pastoral. Não é. Essa carta é uma carta também que os teólogos amam esta carta no sentido de ela ser muito... que explica as doutrinas da graça. Então vários temas aqui são demonstrados, né? Então a gente vai ver a declaração total do homem. O homem está perdido. Não há nenhum justo sequer, nem gentios, nem romanos, nem ninguém. Não há um justo sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. Por que estão, irmãos? Por causa do pecado, né? Lá em Romanos 5 vai dizer assim, através de um homem só entrou o pecado no mundo. E esse pecado trouxe a morte. A morte entra na humanidade e destitui o homem do relacionamento com Deus. Então Paulo vai mostrar isso também na carta aos Romanos, vai mostrar a justificação somente pela fé. Você e eu só somos justificados diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo também vai dizer também no início aqui que é uma fé de obediência. Apenas não é só dizer assim, eu creio em Jesus, mas eu não vivo, eu não obedeço o seu evangelho, os seus mandamentos, né? Eu não tenho uma mudança de vida, não. Há algo errado em você se assim estiver. Amém, queridos? Então são vários temas, irmãos, que são falados aqui. Mais na frente também falado no capítulo 4, se eu não me engano, ele fala que é só pela graça, não é? Não é pelas obras da lei. Ele dá um exemplo de Abraão e Davi, né? Fala dos dois. No capítulo 5, ele fala justamente do pecado que entra através de Adão, através de um homem só, mas ele fala também que através de um só também vem a graça, que é através de Jesus Cristo, né, irmãos? Regenera aquelas pessoas que são chamadas e eleitas a serem regeneradas, né? O capítulo 6, irmão, fala da libertação do homem do pecado, através da graça de Deus, amém? Capítulo 7 já vai falar um pouco também da vida através do Espírito Santo, né? O capítulo 8 vai falar da eleição, da predestinação, né? Dessa forma. O capítulo 9 fala da questão da eleição incondicional, né? Que Deus escolhe quem Ele quiser escolher, né? Então são temas maravilhosos que tem nessa carta, irmãos. E nós cristãos evangélicos temos que pegar esta carta e estudar ela. Estudar, versículo a versículo. Olha, irmãos, antes de passar para vocês esses textos, eu estou estudando e quero dar uma dica para vocês. São 2 livros muito bons, viu? O primeiro, Augusto Nicodemos, é este livro aqui, irmãos, e o tema é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho, amém? É no capítulo 1, o poder de Deus para a salvação é o Evangelho, amém? Augusto Nicodemos, aqui está do capítulo 1 ao 7. Muito bom esse livro, muito expositivo, irmãos, amém? E outro livro também excelente, que eu também estou lendo. Eu estou lendo mais o do Augusto, mas às vezes quando eu leio esse também aqui, é também o comentário de Romanos do reverendo Hernandes Dias Lopes. Muito bom também, irmãos. Excelentes livros para que você juntar junto a palavra de Deus, estudar, buscar o conhecimento, tirar algumas dúvidas. Isso é muito importante, tá bom? Então, o propósito, né, da carta aos Romanos. A carta teria como alvo dar aos cristãos de Roma e posteriormente a toda a cristandade uma exposição completa da doutrina cristã. Isso que eu falei para vocês, as doutrinas da graça, depravação total, justificação somente pela fé em Jesus Cristo, libertação do pecado pela graça de Deus,
A salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Eleição incondicional, lá no capítulo 9. Predestinação, chamado, perseverança dos santos, viver no Espírito, né? Então lá no capítulo 8, né, essa perseverança dos santos, capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não existe mais condenação, irmãos. Nós temos que ter isso dentro de nós. Não existe mais condenação. Deus já pagou um alto preço através do seu Filho na cruz, por mim e por você. Jesus é suficiente. Creia e viva. Amém, queridos? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para passar para vocês antes de começar. Não, vamos começar a leitura do texto agora. Eu já fiz algumas introduções. E eu queria que nesse momento você pegasse a palavra do Senhor, abrisse em Romanos capítulo 1 e vamos começar o texto agora, tá bom? Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1. A gente vai ler do 1 ao 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele e de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, versículo 4, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 5, irmãos, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Versículo 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Versículo 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, como nós já falamos inicialmente, quando a gente lê esses 7 primeiros versículos, a gente já pode extrair aqui 2 temas centrais aqui. Uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo com relação ao seu apostolado e também com relação ao evangelho. Porque os boatos naquela época é que Paulo não era um apóstolo e Paulo pregava um evangelho que não era de Deus. Interessante, irmãos, que Paulo começa assim, ó, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus. Servo. Sabe o que quer dizer essa palavra, irmão? Servo é escravo. Isso demonstra o amor que Paulo sentia por Cristo, o compromisso que ele tinha com a obra do Senhor, a devoção a Cristo. Escravo, totalmente dependente do seu Senhor. Imagine, queridos, lá no Império Romano, a pessoa começa com um texto e diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Para o povo romano, né? Não entendia bem isso. Você imagina um romano dizer que é escravo de alguém? O orgulho do povo romano, a sua prepotência. Então Paulo inicia a carta aos romanos dizendo assim, ó: Paulo, servo de Cristo Jesus, escravo, totalmente dependente dele. Jesus era o seu Senhor. Ele escutava, ele falava com ele. Ele entendia os momentos de escassez e entendia também os momentos de bonança, porque ele sabia que Jesus está no controle de todas as coisas, irmãos. Então, aplicar isso logo para a gente hoje, esse versículo 1, é dizer que Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Então, nós temos que ser escravos de Jesus. Mas um escravo diferente, irmãos. Um escravo que foi preso pelo amor dele. Ele
Ele nos uniu para nos ser livres em Cristo Jesus. Na realidade, Ele nos liberta do domínio do pecado. E nós, através do amor dele que nos constrange, a gente busca Ele como se fosse um escravo. Totalmente. Vamos continuar. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado por Cristo Jesus para ser apóstolo, irmãos. Então os boatos que surgiam naquela época lá em Roma, por isso que é interessante a gente voltar para o contexto, entender tudo que tá acontecendo naquela época, né? Para a gente poder aplicar hoje. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz, irmãos. Da mesma forma como foi para os romanos lá naquela época que Paulo estava pregando para eles, da mesma forma vai ser para nós hoje aqui. Amém? Você crê nisso? É dessa forma. Então ele está dizendo assim, ó, chamado para ser apóstolo. Não foi Paulo que quis ser apóstolo, irmãos. É isso que ele está dizendo aqui. Então Paulo não inventou essa história. Paulo foi chamado por Cristo Jesus para ser apóstolo. E esse chamado é um chamado irresistível, irmãos. Paulo não podia dizer assim através de um livre-arbítrio que as pessoas às vezes defendem, né? E dizer assim, não, quero não. É um chamado irresistível. É assim que é a graça de Deus sobre nossa vida, irmãos. A graça de Deus vem sobre nós de uma forma irresistível. Você e eu não podemos dizer não à graça de Deus. Você e eu não podemos dizer não ao chamado de Deus. Paulo estava indo para Damasco. Assim é relatado lá no livro de Atos. Paulo era um fariseu. Paulo, naquele momento, estava buscando os cristãos para prender os cristãos, para matar os cristãos. Naquela época chamava os do caminho, né? Os cristãos eram chamados e conhecidos inicialmente como os do caminho. Então Paulo estava perseguindo ele. De repente Jesus ressurreto aparece a Paulo. Esse chamado de Jesus é irresistível na vida de Paulo. Não foi Paulo que escolheu ser apóstolo. Não foi Paulo que intitulou ser um apóstolo. Foi Jesus que o chamou. E designou Paulo a ser um apóstolo. O que é ser um apóstolo, irmãos? Apóstolo é representar uma outra pessoa. Então Jesus chamou Paulo para que Paulo representasse o Senhor Jesus na pregação do Evangelho. Vocês entendem isso, irmãos? É por isso que hoje não existem mais apóstolos, irmãos. Eu não entendo como pessoas dizem serem apóstolos. Apóstolo naquela época da igreja primitiva, onde aquelas pessoas andavam com Jesus antes da sua morte. E depois, Jesus aparece ressurreto e constitui Paulo como apóstolo. Para que Paulo lançasse os fundamentos da igreja. Hoje não precisamos de apóstolo, irmãos. Hoje precisamos de pastores, de mestres, para ensinar a palavra, ensinar o evangelho, para que a gente possa viver conforme determina a palavra de Deus. Não de apóstolos. Apóstolo foi naquela época. E Paulo já começa dizendo, eu fui chamado para ser apóstolo, eu não inventei ser apóstolo. Eu sou servo de Cristo. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Continuemos, irmãos. Separado para o Evangelho de Deus. Vamos começar de novo, versículo 1. Olha o que é que Paulo diz. Paulo diz que é servo, que quer dizer escravo. Depois Paulo diz que foi chamado para ser apóstolo pelo Senhor Jesus. E agora ele diz, separado para o Evangelho de Deus. De quem é o Evangelho, irmãos? O Evangelho vem da onde, irmãos? Você crê na palavra? Você acredita na palavra? Você crê que essa palavra é inspirada de Gênesis, Apocalipse? Então aqui está dizendo assim, ó, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho não vem de homens.
Não existe 2, 3, 4, 5 evangelhos. Só existe um evangelho. E é esse evangelho que Paulo está querendo aqui dizer. Como é esse evangelho? É assim que ele disse lá para os Gálatas também. Olha, Gálatas. Mesmo que desça um anjo do céu e pregue para vocês outro evangelho que seja diferente desse que eu preguei, que seja o que, irmãos? Anátema. Que quer dizer o quê? Amaldiçoado. Vou aplicar para mim e para você agora. Tome muito cuidado com os falsos mestres, irmãos. Tome muito cuidado com os falsos ensinamentos, irmãos. Nós temos que estudar a palavra. Nós temos que olhar para a palavra. Ela é a única regra de fundamento da nossa fé. Não existe outra, irmãos. Eu coloquei para vocês aqui alguns livros, né, irmãos? Mas esses livros aqui, ó, ele tem que estar fundamentado aqui. São pessoas que se dedicam, que estudam. São pessoas que Deus também levantou com esse propósito para ser mestre, para ser pastores. Que têm um conhecimento. Que se dedicam horas e horas de estudo. Mas esse estudo e essa dedicação de nada vai valer se ele pregar um evangelho que não esteja na palavra. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Dizia também lá nos Gálatas, livro aos Gálatas. Da mesma forma. A defesa pelo evangelho. Realmente o evangelho é poder de Deus para a salvação, mas é somente este evangelho que vem de Deus, não é qualquer um outro. E infelizmente, no meio cristão, temos visto muito isso. Muitos outros evangelhos. Você que me escuta, preste atenção. Busque na palavra. Se você está escutando algo que você não está achando meio estranho, busque na palavra. Busque o entendimento na palavra. Procure o seu pastor e converse com ele. Pastor, isso aqui está na palavra? Mostre na palavra. É dessa forma que devemos fazer, irmãos. Então, repetindo o versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo foi separado por Jesus, ele foi chamado por Jesus para pregar o evangelho de Paulo ou o evangelho de Deus? É o de Deus. O verdadeiro evangelho é o de Deus, é o único evangelho. Versículo 2, preste bem atenção, irmãos, versículo 2. A defesa que ele vai fazer agora do evangelho. Versículo 2, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Versículo 2, vou repetir para vocês entenderem. O qual foi prometido por ele. Prometido por quem? Por Deus, né? Aonde? De antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, irmãos. Irmãos, o evangelho foi anunciado por Deus lá no Antigo Testamento. Irmãos, preste bem atenção. Sabe o que é o evangelho? O evangelho é uma pessoa. E sabe quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Esta é a boa nova. Evangelho quer dizer boa nova. Jesus Cristo, ele foi prometido por Deus Pai lá no Antigo Testamento. Se a gente pega lá Gênesis, irmãos, tem um texto inicial lá em Gênesis que diz assim, ó, que do descendente da mulher nascerá um para esmagar a cabeça da serpente. Não é assim? Quem é esse descendente, irmãos? É Jesus Cristo, irmãos. Ali começa o pacto da graça. Olha só, irmãos, a graça, a salvação pela graça, não é só a partir do Novo Testamento. Ela vem desde o Velho, desde o princípio. É pela graça, não é pelas obras da lei. Você só pode ser salvo pela maravilhosa e eficiente graça de Deus. O evangelho vem de Deus, irmãos. O evangelho é divino. O evangelho é uma pessoa. O evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. O evangelho não é teologia de prosperidade. O evangelho não é você ir para a igreja só para buscar bênção. Não, irmãos. O evangelho é profundo, o evangelho é de Deus, o evangelho fala do amor de Deus para nós, e é isso que nós temos que nos amarrar com isso, nos prender a isso, estudar isso, para viver isso. Porque senão, irmãos,
estaremos dizendo que somos cristãos, mas na realidade não somos cristãos. Estamos aprendendo outros evangelhos. E não pode ser assim. Só existe um evangelho. E esse vem de Deus. Jesus Cristo é o centro desse evangelho. Esta é a boa notícia, irmãos. Jesus, que foi prometido na antiguidade, ele veio agora para essa nova aliança e foi cumprido aqui. Deus prometeu através dos seus profetas. Deus, ele instituiu sacrifícios onde existia derramamento de sangue para que as pessoas fossem perdoados. E aquilo tudo ali apontava para quem, irmãos? Para o verdadeiro sacrifício. Para o verdadeiro Cordeiro. O nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É um sacrifício totalmente eficaz e único, irmãos. Ele morreu na cruz por mim e por você. Não há justiça sua diante de Deus. E o tema de Romanos é a justiça mediante a fé. E a fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo. O Deus Pai manda o seu Filho para que salvasse o mundo do pecado e da morte, porque a desobediência, a queda do homem, trouxe ao mundo, irmãos, o pecado e também a morte. Então era necessário que Deus mandasse o seu Filho, para que o seu Filho, que não cometeu pecado nenhum, e isso a gente vai falar aqui também, vai mostrar a vocês no texto, salvasse todo mundo através de sua morte na cruz. Vamos continuar, irmãos. Vou ler de novo o versículo 2. O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho. Quando eu disse a vocês que o Evangelho é uma pessoa, que eu disse a vocês que essa pessoa se chama Jesus Cristo, a resposta está nesse versículo. Vamos voltar de novo? Vamos para cá? Olha só o que é que diz o versículo 2. O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas. O que é que foi prometido por Deus a Paulo? O Evangelho. E esse Evangelho veio da onde? Será que veio de Paulo? Paulo criou toda essa história e estava fundando as igrejas agora com a ideia dele? Ou o Evangelho, ele tem base? De onde veio o Evangelho? E Deus está falando aqui, irmãos. Deus está dizendo aqui, ó. De antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. O Evangelho tem base no Antigo Testamento. Olha só, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos pegar o Novo Testamento e tirar o Antigo fora. E também não podemos pegar o Antigo e tirar o Novo. Os dois, ó, se complementam. Então o Evangelho, ele vem lá do princípio, irmãos. Tudo era apontado para Deus. Até um sábado que representava um descanso. Quem é o teu verdadeiro descanso hoje? É um dia ou é o Senhor Jesus? O que diz na palavra de Deus? Vinde a mim o que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele é o verdadeiro descanso. Porque no antigo apontava para o novo. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus porque tu vieste, Senhor. Tu és o nosso verdadeiro descanso, Senhor. O verdadeiro descanso é o Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo. Existe um evangelho que tem as suas bases na Escritura Sagrada. Na Bíblia Sagrada. O evangelho que eu prego para vocês não é o evangelho que foi criado por mim. Foi um evangelho que está fundamentado na palavra de Deus. Ele foi prometido. E aqui está sendo cumprido através de Jesus Cristo de Nazaré. Os profetas nas Escrituras no Antigo Testamento, eles falaram, eles profetizaram o que Deus mandou profetizar. Mas foram os apóstolos que cumpriram através da vinda do Senhor Jesus. E hoje pregaram antigamente. E nós hoje, como servos de Deus, pregamos esse Jesus que salva, que renova, que restaura, que traz vida. Tudo se cumpre em quem, irmãos? Em Jesus Cristo de Nazaré. Não se cumpre mais nada. É em Jesus Cristo de Nazaré.
Versículo 3. Acerca de seu filho. Interessante, né? O evangelho é acerca de seu filho. É Jesus, irmãos. Olha só, lá em João capítulo 1, versículo 14, depois vocês podem abrir a palavra e conferir o texto, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Quem é o verbo, irmãos? Quem é o verbo, irmãos? Quem é que se fez carne e habitou em nosso meio? E nós podemos contemplar a graça dele, a maravilhosa graça, o maravilhoso amor dele incondicional por cada um de nós, as suas misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, irmãos. Se renova a cada dia. Este é o verdadeiro evangelho que você tem que crer. Não é evangelho de fachada. Não é evangelho de trocas. Não é um evangelho dizendo que Jesus é como um gerente de banco. Traz o teu dízimo que tu serás ricamente abençoado. Não, irmãos. Esse não é um verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é que Cristo morreu na cruz por mim e por você. E que você não pode fazer nada para se justificar diante do Senhor. Porque o Senhor Jesus já fez tudo. Creia, tome posse disso. A morte foi vencida por Ele. Não tenha medo da morte, irmãos. Nós cristãos temos que aprender isso. Nós temos que meditar, se aprofundar, para que a gente tire o medo da morte, porque a morte foi vencida por Deus, por mim e por você, irmãos. Creia plenamente que o Senhor Jesus, esse personagem, esse principal personagem do evangelho que Paulo está falando aqui na Bíblia Sagrada, ele está na casa do Pai, preparando moradas para mim e para você, irmãos. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. É esse Jesus, é esse evangelho que nós temos que crer e viver. Porque quando vier o dia mau, as dificuldades, as tribulações, a gente vai olhar por cima. Não porque eu sou um super-homem, não porque você é, mas porque o que está em nós é maior do que está no mundo, irmãos. É maior do que está no mundo. Esse é o verdadeiro evangelho. Não devemos adorar a Deus. Não devemos buscar a Deus por causa das bênçãos, porque Deus dá isso. Se Ele dá, Ele é Deus. Se Ele não dá também, Ele é Deus. Versículo 3, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. Lembra do texto que eu falei, de João capítulo 1, versículo 14? E o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Então Paulo está dizendo aqui, e que mediante 3, né? Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Era necessário Jesus se tornar homem. Entende, irmãos, isso? A divindade de Jesus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Amém? Ele era da descendência de Davi. Ele nasceu humanamente. Ele viveu humanamente. Mas também era 100% Deus. O Filho de Deus. Ele ressuscitou. Preste atenção. Vou ler o versículo 3. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado o quê? Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Interessante esse texto aqui, versículo 4. E que mediante o Espírito de Santidade. O que é isso, irmãos? Jesus tinha um Espírito de Santidade. Jesus não pecou. Jesus não cometeu pecado nenhum, irmãos. Era necessário um justo, era necessário um santo morrer na cruz e pagar o preço dos nossos pecados. Lembre, lá em Romanos também diz que o salário do pecado é a morte. Então era necessário um justo morrer por nós. Não, eu não podia morrer pela humanidade. Você, mesmo você sendo uma pessoa muito boa, dizer assim, Fábio, eu quero morrer por todos. Não ia fazer
bem algum. Sabe por quê? Porque você é um pecador igual a mim. Como é que você podia pagar os pecados na cruz por outros pecadores se você é um pecador? Então era necessário Jesus, o santo. Ele tinha espírito de santidade, irmãos. Ele não pecou. Ele não pecou. Foi declarado Filho de Deus. Estou no versículo 4. Com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, preste atenção. Você crê na ressurreição de Cristo? Porque se você não crê na ressurreição de Cristo, que fé é essa, irmãos? Cristo ressuscitou, irmãos. Ele vive, ele reina. Ele venceu a morte. Porque se você não crê na ressurreição, como é que você pode crer na sua salvação? Você tem que crer também na ressurreição de Cristo. Nós, como fomos batizados, irmãos, nós nascemos de novo. É como se a gente tivesse sido pregado lá na cruz, mortos com Cristo, mas também quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Uma nova vida, uma nova criatura. Versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então Paulo está dizendo aqui que quando Paulo vai abrir as igrejas, quando ele foi abrir as igrejas, né? Quando ele foi evangelizar com os demais irmãos e apóstolos, né? Então ele vai tudo em nome de quem? Da graça de quem? De Jesus Cristo. Não é no nome de Paulo, é no nome de Jesus Cristo. Porque esse nome tem todo o poder. E esse poder foi dado por quem? Pelo Deus Pai. E interessante, mais uma vez, o versículo 5. Ó, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Olha, mais uma vez, o apostolado de Paulo. Ele recebeu de quem? De Cristo. Recebeu de Deus o apostolado. Para chamar dentre todas as nações um povo para o quê? Obediência que vem pela fé. Eu quero só chamar aqui a atenção. Está quase terminando. Preste atenção. Paulo fala aqui sobre a obediência pela fé. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Se você diz crer em Jesus Cristo de Nazaré e não obedece a ele, eu quero dizer que você está mentindo. Porque a nossa obediência tem que ser, a nossa fé também tem que gerar obediência. Um nascer de novo, ele é feito exclusivamente pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então como é que eu posso dizer que creio em Jesus e permaneço na minha vida de adultério, de roubo, de assassinato, de todas as outras coisas que você possa imaginar? Vou numa igreja uma vez perdida. Sou adúltero. Sou um prostituto. Vivo me embriagando com vinhos. E ainda digo que creio em Jesus. Você é um mentiroso, irmãos. Temos que ser verdadeiros. Você é um mentiroso. Se você está dizendo que crê em Jesus e está vivendo dessa forma, algo errado em você. Porque o nascer de novo gera fé e arrependimento, irmãos. Não é o contrário. É o nascer de novo. E o nascer de novo só pode ser feito pelo Espírito Santo de Deus. O homem não tem participação nenhuma no ato regenerador. Nenhuma. Lembra o que foi que Jesus disse para Nicodemos? Lá no Evangelho de João? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sabe por que foi que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque Nicodemos estava morto espiritualmente. Aí ele explica lá, né, no contexto, né, vai falando e vai dizendo, olha, nascer de novo vem do espírito, não é da carne. Você não pode mais voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. Não pode, nem eu, nem você, meu irmão. Interessante isso, né? Como é bom a gente, essa forma expositiva, né? E quero agradecer aqui aos nossos amados pastores, pastor Luciano, pastor Lucianinho, que tem nos ajudado a buscar isso, né? Não é fácil, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, de pregar expositivamente. E quando a gente prega expositivamente, irmãos, a gente sente a palavra, a gente vai lendo versículo por versículo, mesmo que demore mais um pouco, mas é a palavra de Deus que está entrando em nós, é a verdade, é a palavra. É isso, irmãos, que nós temos que nos encher dela.
para nos fortalecer, para sentir o amor, para sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nós, através da palavra. Grato, pastores. Deus abençoe cada um de vocês. Vou repetir o versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar de dentro de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Mais uma vez, irmãos, a obediência vem pela fé. Então, se você diz que tem fé, que Jesus Cristo é teu Salvador, então tem que vir também com você o quê? A obediência. Porque quando vir a obediência, vai vir o quê? As boas obras. Você não é chamado, você não é salvo pelas boas obras. Não, irmãos. Não. A salvação não vem pelas boas obras. Você é regenerado para fazer as boas obras. É o inverso. Quando você nasce de novo verdadeiramente, as boas obras aparecem na tua vida. Mas essas boas obras não vai justificar você diante de Deus, porque Deus já fez você nascer de novo quando Ele morreu na cruz. E quando você crê nele verdadeiramente. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, é um texto que nunca sai da minha mente. E é bom a gente pegar texto e colocar em nossa mente, amém, irmãos? Efésios 1, 13 e 14 diz, olha, quando eu escutei a palavra e criei, eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Eu nasci de novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio plenamente no poder de Deus, que é o Evangelho, que nos leva à salvação. Amém, queridos? E eu sei também que você crê, você que está do meu lado, do outro lado aqui do celular, do vídeo, você crê também que existe poder no nome de Jesus. É por isso que eu e você estamos aqui, falando dele, nos alegrando dele, diante de todas as dificuldades que nós estamos passando. Parece que não está passando nada, porque Deus está conosco, Deus dá o conforto, irmãos. Ele é o nosso socorro bem presente. Oh, é o nosso refúgio, nosso escudo, nossa fortaleza. Versículo 6, irmãos. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Queridos, olha só, nesse versículo 6, ele faz também um chamado aos gentios. Ele começa e diz assim, ó, e vocês também. Ele estava falando para os romanos, mas também os gentios estavam ali presentes. Lembre-se, irmãos, o nosso Senhor, inicialmente, né, no início, no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, o povo judeu. Escolheu aquele povo, para que aquele povo mostrasse a todo mundo que existia só um Deus. Mas quando começa uma nova aliança através de Jesus, Jesus não veio só para os judeus. Jesus também veio para os gentios. E quem são os gentios? São todos aqueles povos que não são judeus, como eu, como você, como aquelas pessoas que estavam ali em Roma, né? Que não era judeu. Então Paulo está dizendo aqui, ó, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Amém, queridos? Isso é interessante. Versículo 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, irmãos. E aqui eu quero terminar minha ministração. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos santos. Por que temos que ser santos? Por quê? Porque o nosso Deus é santo, irmãos. Não podemos adorar o nosso Deus em pecado. Não podemos. Ah, irmão Fábio, então me diga aí. Então eu sou santo agora, não sou mais pecador. Não, irmãos. Nós somos pecadores, mas somos santos no sentido de separados. Nós estamos no processo de santidade. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda todo dia. Nos mostra os nossos erros, nossas fraquezas. E as nossas súplicas, as nossas orações vão chegando e Deus vai nos restaurando. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Antes de você conhecer a Cristo e confessar a Ele como teu Senhor e suficiente Salvador, eu creio plenamente que você tinha muitos pecados que hoje você não tem mais nenhum desses. Não é assim? É assim comigo também. E eu sei também que hoje eu e você temos pecados e temos pedido a Deus para que Ele tire de nós. E no tempo dele, ele vai tirar, irmãos. Ele já libertou a gente do domínio. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Irmãos, preste bem atenção. O pecado tem que ser um acidente na vida de um cristão.
Não, não pode ser uma coisa constante, todo dia eu pecar, pecar, pecar. Não, irmãos. Não, de forma alguma. Ele nos chamou para ser santo e irrepreensível diante dele. Amém, queridos? Então eu queria resumir esse início de Romanos, né? Olha só que tantas coisas em 7 versículos, irmãos. Imagine em todos os outros capítulos de Romanos. Eu também quero eu quero orientar a igreja, a você que me vê agora, me escuta agora, né? Que você, nesse tempo que você está em casa, estude o livro de Romanos. Estude de uma forma assim, ó, lenta, sem ter pressa. Pegue uns comentários bíblicos, mais uma vez eu quero indicar, ó, Romanos, reverendo Hernani Dias Lopes, comentário. Augusto de Nicodemos, reverendo, o poder de Deus para a salvação. Aqui está do capítulo 1 ao 7 de Romanos. São excelentes ferramentas para ajudar você no estudo da carta e também de toda a palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas eu queria fazer um resumo, antes de concluir, e dizer que nesses 7 versículos, o que Paulo quis dizer à igreja de Roma é que ele era um apóstolo que foi chamado por Deus. Ele não quis ser apóstolo. Isso quer dizer, irmãos, que a graça é irresistível. Lembra lá do texto lá no caminho de Damasco? Vê se o Senhor Jesus deu alguma chance para Paulo. Chamou a ele irresistivelmente. E é assim que ele chama você. É assim que ele me chamou. É dessa forma, é irresistível. Nós não temos como resistir o agir regenerador do Espírito Santo de Deus sobre nós. Eu e você não podemos dizer não à graça. Ela é irresistível. Se Deus escolheu você, se Deus chamou você, você não pode dizer não. Pode ter certeza disso. Como foi com Paulo e como ele diz aqui também na carta aos Romanos, é assim na sua vida e na minha também. Então Paulo foi um apóstolo chamado por Deus. O evangelho também não vem de homens, irmãos. Mais uma coisa que eu quero dizer aqui a vocês. O evangelho, o verdadeiro evangelho, vem de Deus. E Paulo, nesses 7 versículos, mostra que o evangelho, ele constava já na antiga escritura. Lá no Antigo Testamento. Desde Gênesis, existiam promessas de Deus que viria um Senhor e Salvador. Os profetas falam isso. Os sacrifícios foram criados onde existia derramamento de sangue para perdoar os perdãos, mostrando que viria um que ia fazer só um sacrifício e ia perdoar todos eles. Então o evangelho apontava para quem, irmãos? Para Cristo. Então eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Porque existe poder nesse nome, irmãos. Irmãos, o que adianta eu e você ganhar tudo na vida e não ter Jesus em nossa vida? Não ter Jesus em nossa casa, não ter Jesus em nosso casamento, não ter Jesus em nosso trabalho, não ter Jesus em nada em nossa vida. Mas a gente tem dinheiro, não, está tudo bem. Não está, irmãos. Um dia tudo isso aqui, ó. Olha o que está acontecendo hoje no mundo. Um vírus fez tudo isso. Um vírus. Mostra como nós somos frágeis. Mas também nos mostra como a gente tem que repensar. Como a gente tem que buscar tempo para Deus, para conhecer Ele. Conhecer esse Evangelho. Conhecer essa boa nova. Pedir que Deus assim age na vida com as suas misericórdias, com o seu agir regenerador sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares. Porque sabemos que um dia isso não vai mais existir nada, esse mundo. Quando eu falo isso, é esse mundo. Um dia tudo isso vai passar. Faça essa reflexão. Esse verdadeiro evangelho que Paulo lutou, brigou, ele vem de Deus. É por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que a palavra de Deus, toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A diferença desse livro, porque a Bíblia é um conjunto de livros. A diferença para qualquer outro livro, mesmo que aqueles livros sejam muito bons, como o exemplo desse de Augusto, né, de Hernandes, a diferença é porque este daqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Amém?
Eu queria orar por você agora, nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por este momento que tivemos da meditação da tua palavra. Deus, que o verdadeiro evangelho venha tocar os corações e mentes dessas pessoas que puderam escutar essa tua ministração, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, abre os olhos, mostra a tua verdade. Ó Deus, possa ser que tenha pessoas que estão afastadas de ti. Possa ser que tenha pessoas que não têm conseguido manter um compromisso contigo, uma obediência contigo. Em nome de Jesus, Senhor, renova essas pessoas. Traz elas de volta para o teu caminho. Livra elas do mal, Senhor Deus, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém, queridos? Agradeço demais a participação de cada um de vocês e que Deus abençoe.